bem-vindos à Semana Internacional da Juventude. Meu nome é Gabriele Santana e eu sou co-coordenadora da SDSN Jovem Amazônia. Todo o conteúdo na nossa programação está interligado, tendo como base o artigo 6 Transformações para o Desenvolvimento Sustentável de Jeffrey Sachs. Os pilares de hoje serão Educação, Gênero e Desigualdade. Nosso primeiro painel terá como temática a desigualdade de gênero nas diferentes esferas. E nós temos convidadas muito especiais. Olá, pessoal da SDSN Youth Amazônia e a todas e todos que me escutam. Meu nome é Débora Rodrigues e eu trabalho como associada de projetos do Fundo de População das Nações Unidas, o UNFPA, em Manaus. O UNFPA é atuante no Brasil desde 1973 e é a agência das Nações Unidas responsável por questões populacionais. Em particular, o UNFPA atua na promoção do acesso universal à saúde sexual e reprodutiva e, além de ser a agência líder no enfrentamento à violência baseada em gênero em contextos de emergência. Nós estamos presentes em Manaus desde setembro de 2019, onde trabalhamos no âmbito da Operação Acolhida, que é essa resposta do governo federal, apoiada por diversas agências das Nações Unidas e outras instituições, à crise migratória venezuelana. Hoje, sabemos que mais de 5.200.000 pessoas já deixaram a Venezuela em razão da crise política, social e econômica que atravessa o país na última década e que se acirrou nos últimos anos. Isso coloca a crise migratória venezuelana como a segunda maior do mundo, atrás somente da crise da Síria. Desse total, 264.000 pessoas se encontram no Brasil e aproximadamente metade desse número é composto por crianças e mulheres. E essas mulheres e essas crianças possuem necessidades diversas em educação, em saúde, em alimentação, abrigamento, integração, mas aqui eu venho destacar um aspecto em especial. Mulheres e meninas migrantes enfrentam riscos seríssimos à sua segurança e à sua dignidade ao longo do trajeto migratório e são desproporcionalmente afetadas pela violência baseada em gênero. Elas reportam experimentarem um forte e contínuo medo de serem sexualmente assediadas e violentadas ao longo desse caminho, mas não somente ao longo desse caminho. Os destinos para os quais essas mulheres e meninas se deslocam também oferecem riscos semelhantes. O estado de Roraima, principal porta de entrada para a migração venezuelana, apresenta a maior taxa de feminicídios do Brasil e casos de violência sexual também. O Amazonas, onde atualmente residem no mínimo 25.000 pessoas venezuelanas, principalmente em Manaus, segue essa mesma linha, ocupando o terceiro lugar no ranking de feminicídio. Em razão da extrema vulnerabilidade em que vivem essas mulheres, elas também são desproporcionalmente sujeitas a situações de sexo por sobrevivência e formas modernas de escravidão, a fim de atenderem às necessidades básicas suas e de suas famílias. Essas mulheres e meninas migrantes sobreviventes de violência e passaram, portanto, por esse tipo de situação, enfrentam diversas barreiras, incluindo a falta de informações básicas sobre direitos e serviços disponíveis na rede e como acessá-los, o medo de sofrerem retaliações por parte do agressor, a vergonha também em buscar apoio, o receio devido à desinformação sobre direitos de talvez serem punidas ou deportadas, e também barreiras relativas à comunicação, em razão da diferença entre os idiomas. Os provedores de serviço, por sua vez, não raro apresentam dificuldades para responderem adequadamente a esses casos, devido à escassez de recursos, à capacitação dos servidores e à coordenação entre si. Esses obstáculos se acirram quando pensamos, por exemplo, nas mulheres que vivem no interior do Amazonas ou no interior de Roraima. E no contexto da pandemia de Covid-19, os serviços remotos disponibilizados pelo poder público, como, por exemplo, linhas telefônicas para denúncia, são dificilmente acessados por aquelas mulheres migrantes em situações de maior vulnerabilidade, porque elas não possuem telefone celular ou créditos telefônicos. O UNFPA possui algumas estratégias para responder à violência baseada em gênero no contexto de emergência e que estão diretamente vinculados aos objetivos do desenvolvimento sustentável. Então, por exemplo, a ODS número 3, assegurar uma vida saudável e promover o bem-estar para todos e todas.
A ODS, por exemplo, número 5, alcançar a igualdade de gênero e empoderar todas as mulheres e meninas. E a ODS 16, promover sociedades pacíficas e inclusivas, proporcionando acesso à justiça para todas e todos. Uma dessas estratégias consiste na criação de espaços seguros para mulheres e meninas, localizados em locais, em espaços normalmente acessados por essa população venezuelana na cidade. A gente pode citar, por exemplo, o posto de interiorização e triagem localizado na Avenida Torquato Tapajós e a rodoviária de Manaus, no qual em breve o UNFPA também terá um espaço seguro para mulheres e meninas. Nesses espaços são disponibilizadas informações básicas sobre direitos e serviços e também apoio psicossocial e gestão de casos de proteção, linkando essas mulheres e meninas, quando necessário, à rede de enfrentamento à violência baseada em gênero disponível na cidade. Outra estratégia de atuação do UNFPA consiste em ações de sensibilização comunitária dentro dos abrigos que são geridos pelas assistências sociais do Estado e do município, incluindo aqueles abrigos que recebem, acolhem a população migrante indígena da etnia Uarau. Vale relembrar que essas mulheres e meninas indígenas, migrantes e refugiadas possuem necessidades específicas e enfrentam dificuldades ainda mais graves no acesso à informação e no acesso a serviços, de forma que uma resposta específica e culturalmente sensível é necessária. O UNFPA Manaus agradece o convite e o espaço e se mantém à disposição para mais informações. Um abraço! Oi, gente! Eu sou a Ana Rosa, daqui de Belém do Pará. Sou coordenadora do grupo de trabalho de gênero do Engajamundo. Atualmente eu faço mestrado em Geografia na Universidade do Estado do Pará, no PPGG. Eu também sou pedagoga, trabalho com as causas relacionadas às educações que existem fora dos núcleos que a gente conhece e também as educações plurais que a gente pode identificar pelo mundo. E sou ativista, então tô vindo aqui falar um pouco para vocês sobre o que é o Engajamundo, como a gente atua e também responder algumas questões. Primeiro, a primeira coisa que a gente precisa entender é que o Engajamundo, a organização que eu trabalho, ela luta para que as juventudes reconheçam que mudando a si mesmas, elas podem transformar o mundo e as suas realidades. Então, a gente parte do pressuposto de que se a gente compreender como existe uma pluralidade de mundos, uma pluralidade de visões de como a gente pode reconhecer o que existe fora da gente, a gente consegue transformar e chegar em outros espaços. Então, partindo desse viés, a gente também acredita que se as juventudes elas ocuparem espaços de tomada de decisão, a gente vai encontrar as mudanças que a gente tanto precisa para poder chegar numa sociedade que a gente considere justa, igualitária e que compreenda vozes de diferentes lugares. Eu fui chamada para vir falar aqui para vocês um pouco sobre um questionamento que eu acredito que seja muito interessante para nós mulheres entendermos melhor sobre a sociedade que a gente vive, que é justamente entender como é que o machismo estrutural ele influencia e afeta a realidade das mulheres. E aí eu acredito que seja muito necessário, antes da gente começar a discutir sobre isso, tentar entender como é a sociedade que a gente vive atualmente, A gente vive e convive todos os dias com uma herança colonial. Ai, Ana Rosa, o que é uma herança colonial? O que isso significa? Vamos lá. A herança colonial é justamente todas as vestígios, todas as coisas que existem na sociedade que partem de um processo de violência epistêmica, que a gente viveu durante muito tempo. Muitos dos nossos conhecimentos, dos nossos saberes, das nossas práticas foram silenciados e até mesmo colocados em um segundo plano, onde a gente não conseguia acessar quem nós de fato éramos e assim por diante. Tudo isso em detrimento de um grupo que acreditava que a sua verdade ela era maior do que a verdade dos outros povos. E isso fez com que a gente acabasse sendo violado de uma maneira muito grande e fizesse com que a gente tivesse problemas futuros e é o que a gente sente até hoje. Essa herança colonial, ela é uma ferida aberta que existe na sociedade atualmente. Se a gente parar para pensar,
diga-se de passagem, tudo que a gente vive, todas as mazelas da sociedade, elas partem desse pressuposto, né? De que existe um grupo e que esse grupo, ele pode e tem o poder de prevalecer, né? De ser melhor do que os outros e assim por diante. E isso faz com que o mundo ele se dualize, né? Entre quem manda e quem é mandado, quem oprime, quem é oprimido. E, consequentemente, isso faz com que muitas outras coisas acabem sendo desenvolvidas, muitos outros problemas. E como nós, mulheres, somos atingidas com isso? O sistema colonial, que prioriza quem está dentro desses padrões normativos e assim por diante, ele é consequentemente machista, né? Porque ele prioriza justamente uma normativa que é branca, que possui saberes que acham que podem dominar o outro e assim por diante. E por ser uma lógica machista e patriarcal e assim por diante, consequentemente, toda a estrutura da sociedade, ela acaba nos violando. E nós ainda vivemos em uma sociedade que obedece esses padrões coloniais. Existem muitos movimentos de resistência que dizem e que lutam para que isso seja extinto e que a gente não tenha que estar servindo alguém o tempo todo. Mas a gente ainda convive todos os dias com isso. E isso afeta meninas desde a infância, influencia na carreira de mulheres e assim por diante. Por exemplo, quando a gente vai falar sobre as coisas relacionadas à educação, né? Uma menina, desde a sua infância, ela tem contato com uma educação que a coloca como algo que deve ser objetificado. E além de objetificado, também, consequentemente, deve ser dominado. A mulher, né, quando ela cresce, ela não tem espaço para se desenvolver e muito menos uma carreira que seja igualitária com a de um homem, porque a sociedade acredita que uma mulher sabe muito menos do que um homem. E fora outras milhões de coisas e outras escalas de opressões que existem na sociedade e que a gente não consegue acessar ainda, porque desde muito novas também nos negam o direito, né, de também se reconhecer, de entender o nosso corpo, o autoconhecimento e assim por diante. Uma das provas disso é que a gente ainda vive atualmente com coisas relacionadas aos tabus voltados para a menstruação, ao autoconhecimento sobre o corpo, a poder dizer o que a gente quer fazer com o nosso próprio corpo. E todas as nossas trajetórias, elas acabam sendo violadas por causa disso. E é isso, né? O machismo estrutural, ele faz parte dessa herança colonial, né? Que a gente vive e que vivencia todos esses tempos e que acabam silenciando nossos corpos e a maneira como a gente enxerga o mundo. Então é isso. Era o que eu tinha pra falar pra vocês. Tem muita coisa pra gente falar, mas em 6 minutos não dá tempo. Então é isso, a gente se vê depois, outro dia, quem sabe. Os papéis de gênero são aspectos estruturantes da nossa sociedade e nos acompanham desde o nascimento. Quando uma criança nasce, os médicos olham para suas genitálias e identificam se a criança possui um pênis ou uma vagina, ou seja, identificam o seu sexo biológico. E de acordo com esse dado biológico, um dado social é designado, o gênero. Ou seja, se possui vagina, a criança é atribuído o gênero feminino, e se possui pênis, a criança é atribuído o gênero masculino. Essa atribuição de gênero, todavia, vem acompanhada de uma série de significados, expectativas e estereótipos social e historicamente construídos. Tudo é determinado pelo gênero. Os brinquedos que serão oferecidos àquela criança, o tom de voz que os adultos usarão com ela e os assuntos que conversarão, e também os comportamentos que serão reprimidos ou incentivados pelos adultos na vida daquela criança. E dessa forma, completamente imersos numa sociedade estruturada por gêneros, meninos e meninas repetem padrões de comportamento que, por serem tão onipresentes, são naturalizados. Portanto, de acordo com a designação de gênero, uma série de rituais se seguem. Se for menina, por exemplo, a criança provavelmente sai da maternidade vestida com uma roupinha rosa e encontra objetos em casa com imagens de princesas, corações e borboletas. Se for menino, provavelmente será submetida ao
ritual de furar a orelhinha. Se for menino, a criança volta para casa e encontra objetos azuis com imagens de robôs, carros e super-heróis, e o seu principal ritual de socialização se dá na puberdade, com a sua introdução ao sexo. As meninas, em geral, crescem entendendo que é fundamental cuidar da beleza, que é adequado gostar de brincar de bonecas, usar vestidos esvoaçantes de princesa e que podem estar mais em contato com suas emoções. Os meninos, em geral, crescem entendendo que é fundamental ser forte, que é adequado gostar de futebol, usar roupas largas e gostar de super-heróis, e que expressarem suas vulnerabilidades é coisa de mulherzinha. As meninas e meninos também são sexualizados de forma diferente. Enquanto o menino é incentivado a se tocar, inspirado em imagens de rapaz pegador e inspirado também nas imagens pornográficas a que tem acesso, a menina é ativamente desencorajada a se tocar, a conhecer o seu corpo e a discutir sexo. Ironicamente, são as meninas menores de 13 anos as principais vítimas do estupro no Brasil. Ou seja, a primeira experiência sexual de muitas meninas do Brasil é uma experiência de abuso e de violência. E enquanto cresce, essa menina também é constantemente ensinada que a ela cabe se esquivar das investidas masculinas, através da escolha de suas roupas, de como se comporta, dos locais que frequenta, e jamais é ensinada sobre como se defender, como gritar e como repelir uma agressão. Assim vai se formando a cultura do estupro e a culpabilização da vítima. A mulher é constantemente ensinada a duvidar de si, a se calar para evitar conflitos e a medir seu tom de voz, gestos e opiniões para afirmar a sua feminilidade. Não é de se estranhar, portanto, que na vida adulta seja tão difícil reverter situações de opressão. Oi pessoal, tudo bem? Eu sou a Geice, sou líder do Núcleo Mulheres do Brasil em Manaus e a gente está aqui somando forças junto com a galera da SDSN para falar um pouquinho sobre quem somos e onde queremos chegar. O Grupo Mulheres do Brasil foi criado em 2013 por um grupo de 40 mulheres maravilhosas, entre elas Luiza Helena Trajano, que é a nossa presidente, e hoje nós já somos 41 mil mulheres no Brasil e no mundo que buscam o empoderamento feminino, o protagonismo feminino no âmbito público e privado. Nós buscamos impacto social mensurável. Nós somos um grupo suprapartidário, mas que está junto com a política em busca de políticas públicas voltadas para as mulheres. Nós gostamos e nós queremos fazer acontecer. Essa é a pegada do Mulheres do Brasil. Então, se você se sentir confortável, se você estiver buscando um lugar seguro, nos siga nas redes sociais. O Grupo Mulheres do Brasil Manaus tem um perfil só nosso, assim como tem o do Brasil e de vários outros núcleos no Brasil e no mundo. Vem pra gente, vem somar com a gente, que quanto mais mulheres unidas, mais brilhante será esse futuro feminino. E é sobre isso que a gente quer falar um pouquinho aqui, como a representatividade feminina impacta na vida das meninas, né? Das garotas que estão vindo, que serão as nossas futuras mulheres. Eu acho que muitas de vocês vão ver esse vídeo, são mulheres em posição de protagonismo. São mulheres que estão buscando seu lugar ao sol, que estão na batalha, que estão na luta dia a dia, assim como eu. E como é importante pra gente. Esse é um lugar que eu falo com muito conforto, de muito conforto. Porque eu tive o prazer e o privilégio de ter chefes, né? De ter grandes influências, tanto pessoal como profissional, de mulheres em grandes líderes ao meu redor. E o quão importante é isso pra gente, né? O quão importante é ter esse espelho, né? Quão importante é a gente saber que, poxa, tem uma mulher incrível numa posição como essa, significa que eu também posso. Então, eu acho que quanto mais de nós estivermos em posição de liderança, maior qualidade a gente vai trazer para essas posições, eu tenho certeza disso. Mas
influência nós traremos para as nossas meninas que ainda estão por vir e que já estão aí nos olhando, né? Olhando pra gente ali naquela posição. Então, quanto mais mulheres em posições de liderança, mais mulheres em posições de protagonismo, muito mais mulheres ainda virão. Então, acho que muitas vieram antes de nós para abrir as portas. Nós estamos mantendo essas portas abertas e abrindo algumas janelas para que essas meninas que ainda vão vir, elas tenham a casa aberta toda para elas e cheia de sol, ensolarada. Então, se você é uma pessoa, um empresário, um líder de equipe, se você é uma pessoa que tem poder de influência e de indicar pessoas, priorize mulheres. A gente precisa que essa luta seja uma luta de todos. A gente precisa que todo mundo dê a mão. Ela não é uma luta só feminina. Ela é uma luta de todos. Todos nós, homens e mulheres, nós precisamos estar juntos para construir e firmar a representatividade feminina em posições de liderança e de protagonismo no âmbito público e privado, todos os lugares. E eu tenho certeza que essa qualidade de profissionais será muito maior e muito mais promissora, viu? Então, acho que isso é algo que a gente tem que fazer um pacto todo mundo junto, de que a gente precisa trazer essas mulheres para quanto mais melhor, para que a gente tenha um futuro muito mais brilhante, né? Quanto mais de nós lá, mais de nós ainda virão. Então é isso, e muito obrigada, nos sigam nas redes sociais e vamos junto. Essa luta nem começou ainda, mas a gente tem força e muita vontade. Então vamos em frente.